Em discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária número 114/2025, de autoria dos vereadores Felipe Horta e Antônio Roberto, autoriza o município de Brusque a celebrar convênios com instituições terapêuticas para o acolhimento e recuperação de dependentes de álcool e outras drogas e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Felipe Horta. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu registro a presença aqui dos representantes do projeto Vida, o Daniel Amaro, tudo bem, Daniel? E também o Jardel Silveira. Pois bem, esse projeto que a gente está propondo em parceria aqui com o vereador Antônio Roberto, ele nasceu das discussões da nossa audiência pública, vereadora, né? Como é bom ter a casa cheia discutindo projetos e também, de fato, cobrando, né, da nossa comunidade certos posicionamentos. E um destes, né, posicionamentos que as entidades que se fizeram presentes aqui nessa casa legislativa foi a necessidade de o poder público, né, fazer convênios, fazer parcerias com a iniciativa privada para atender a população que realmente sofre, né, com dependência química de álcool e drogas. E essa lei, né, ela surge nesse sentido, né, para dar visibilidade não só ao Projeto Vida, mas à Fazenda Canaã, também outros projetos como a Casa Peniel, como outros projetos como o TEMAP, aqui na nossa cidade, que já fazem uma atenção, já fazem um atendimento especializado a diversas pessoas que lhes procuram referente ao tratamento de álcool e drogas. E a nossa legislação, volta um pouquinho, Marciano, só para dizer o que dispõe, é uma lei autorizativa, então um instinto dessa lei é realmente incentivar que o poder público faça convênios com entidades terapêuticas nesse fim. Então, autorizando o município de Brusque a celebrar convênios com instituições terapêuticas para acolhimento e recuperação de dependentes de álcool e drogas e da outras providências. A gente traz um embasamento jurídico e a gente agradece bastante a assessoria legislativa, né, por todos os projetos que a gente encaminha, e eles dão sempre, né, sugestões, aval. Então, ela tem uma constitucionalidade jurídica segura para aprovação, porque, como eu digo, é uma lei autorizativa, ela não cria gastos, ela não cria despesas vinculantes, mas sim traz o anseio que nasceu de audiência pública. Então, respeita a competência legislativa do municipal e não tem vício de iniciativa, justamente porque a gente não coloca as despesas diretas e também a gente acaba não intervindo no poder executivo de como disciplinar, de fato, esses convênios. Mas por que eu trago da importância disso, né? Dar visibilidade, né, a essas instituições que já, de fato, trazem e fazem um papel bastante relevante na nossa comunidade. E com uma lei que realmente dá resguardo, dá segurança jurídica, elas podem, de fato, criar esses convênios na área de saúde, na área de assistência social, trazer projetos que já existem no poder público para dentro dessas instituições. Essa Casa Legislativa vem realmente colocando o tema moradores em situação de rua como evidência, como, de certo, um problema social que merece ser combativo. A gente já teve inúmeros projetos da autoria do vereador Alessandro Simas, também do André Resini, com relação às bebidas alcoólicas, a proibição delas de consumo em locais públicos. E essa lei também visa a somar, né, não agora punir, mas também um outro olhar para aquelas pessoas que realmente estão em situações de vulnerabilidade e procuram ajuda. Então, é uma ferramenta importante para essas instituições que já fazem um projeto bastante relevante para a nossa comunidade e também ter um certo suporte, né, do executivo nessa disposição de como tratar, de fato. Então, a gente traz essa legislação porque ela teve realmente o intuito, aqui quando a gente fez essa audiência pública, era maciça a participação dessas entidades, das pessoas que realmente frequentam, né, e realmente são pessoas que são em tratamento nessas entidades, e surgiu nesse sentido. Então, em conversa com o nosso outro colega, o Antônio Roberto, surgiu da necessidade de dar mais visibilidade a essas instituições, né, e eu repito, né, essa legislação a gente não está criando a forma que o executivo vai fazer, mas também dando um passo adiante nessa causa tão importante, que é, de fato, um problema social e merece ser encarado. O executivo já vem fazendo isso, a gente reconhece essas intensificações. Nós, como legisladores, também precisamos cobrar, e estamos cobrando ações mais enérgicas, né, da Secretaria de Assistência Social, mas essa é uma legislação que também pode vir a agregar bastante ao executivo nesses convênios
a serem firmados, né, com a iniciativa privada. Também a gente registra, né, que está passando a nossa Casa Legislativa a LOA, então talvez também seria interessante o Executivo já prever no orçamento do próximo ano algum recurso, alguma fonte de recurso para realmente fazer essas parcerias junto com essas entidades na área de assistência social. Então, os critérios eles são claros, mas a gente busca também fazer essa desburocratização nessa lei, então ela não é uma lei que vai tentar engessar e fazer com que essas entidades dificultem esses convênios, mas dá uma diretriz geral e, claro, cabe ao Executivo, de fato, colocar em prática essa lei, regulamentando e trazendo realmente os benefícios que a comunidade precisa. O atendimento de excelência, como essas entidades já fazem, porque não é vantajoso, na minha visão, mais liberal, de o município criar uma entidade para fazer esse apoio às pessoas com dependência química, de álcool e drogas, quando já existem, já estamos bem servidos dessas entidades aqui, né, no nosso município de Brusque. Então, basta, talvez, né, então, por conta disso, essa é uma legislação autorizativa. Então, presidente, agradeço, né, realmente o espaço que essa Câmara deu para que possamos, né, durante a audiência pública, conversar sobre essa temática. Então, a gente traz inúmeros benefícios também na nossa justificativa da lei e gostaríamos muito que, de fato, os nobres vereadores votassem favorável a esse projeto de lei, que realmente dá visibilidade, credencia realmente essas entidades para que já fazem uma diferença importante na nossa sociedade, para que realmente consigam avançar ainda mais. Preservar a dignidade humana e salvar vidas é responsabilidade de todos. É isso que nós acreditamos e esse é o nosso mandato que vem buscando também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão com a palavra o vereador Antônio Roberto. Senhor presidente, mesa diretora, serventórios da casa, demais vereadores e vereadora, as pessoas que nós acompanham aqui na plateia, também em casa, através da imprensa falada e ouvida, boa noite. Eu quero, antes de iniciar minha fala, deixar aqui um versículo bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que vai nos dizer: quem ajuda o pobre empresta ao Senhor, e ele o recompensará pelo bem que faz. Eu quero já deixar aqui o meu agradecimento ao nosso amigo Jardel e os demais amigos que estão aí do Projeto Vida. Drogas matam, mas Cristo salva. Importante também o pessoal da Fazenda Canaã está aí representando nosso querido pastor Fischer e também a Casa Peniel do nosso amigo e pastor Christopher, entre outras instituições que faz um trabalho com excelência. Diante desse contexto, eu quero te parabenizar, Felipe, pelo projeto que estamos aí compartilhando. É importante dizer que nós estamos tratando de vidas. E quando a gente fala de vida, a gente fala de ser humano. E esta casa, eu quero parabenizar, porque nós tivemos aqui uma audiência pública e houve um clamor grande por parte destas pessoas que vivem em situação de rua, em estado de vulnerabilidade. Eu não vou me ater aqui ao rascunho, mas eu quero, nesta noite, pedir aos demais colegas vereadores que aprovem junto conosco, vereador Jean Pirola, porque nós temos visto o trabalho que o Vanei tem feito aí com a Secretaria de Assistência Social, e nós vemos muito em nosso município pessoas nessas situações. E foi feita uma pergunta aqui na nossa audiência pública se nós teríamos realmente um suporte para essas pessoas. Nós já temos no nosso município as casas aí que fazem um trabalho muito importante e que não ganha para ter essas pessoas nas suas casas para poder voltar ao convívio da sociedade e até mesmo das suas famílias. Eu falo isso com sentimento porque alguns anos atrás, lá no estado da Bahia e também aqui em Brusque, a minha esposa ela está aqui presente e ela vai saber do que eu estou dizendo. Eu já coloquei pessoas dentro da minha casa. E foi cedida uma oportunidade. E hoje essa pessoa está no Rio de Janeiro
constituiu família. Falo com ele todos os dias, professor Rogério, e ele agradece pela oportunidade de vida que ele teve lá no estado da Bahia. E aqui em Brusque também aconteceu isso. Eu conheci uma determinada pessoa que trabalhava comigo na empresa Irmãos Fisch e eu coloquei essa pessoa dentro de casa por alguns dias, mesmo tendo uma única filha. A Stephanie, ela tinha seus 2 para 3 anos de idade. E eu conversei com a minha esposa e algumas pessoas perguntaram assim, mas você é louco colocar uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa? O sentimento que eu tive naquele momento foi, eu dando uma oportunidade de vida, é melhor do que eu ver amanhã depois essa pessoa perder a sua vida ou estar jogado na sarjeta. Concedo a parte, vereador, presidente Jean Damolim. Obrigado, vereador Antônio Roberto. Então, mais do que necessário, né, mais do que justa essa ajuda, principalmente as instituições aí que você já citou, né, a Fazenda Canaã, Projeto Vida, o TEMAP, PNL, entre outras, né, o que seria de nós, né, da nossa cidade, de nós vereadores, se não fossem essas instituições? Vira e mexe tem vereador buscando ajuda, né? Oh, me dá uma ajuda, me dá uma ajuda. A gente entra em contato com um, entra em contato com o outro. De alguma forma, eles acabam ajudando a gente. Então, é importante que nessa noite a gente vai ter essa oportunidade de estar auxiliando eles também. Tenho certeza que o Executivo, de alguma forma, irá prestar uma ajuda, assim, necessária a eles. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jean Damolim. Concedo a parte, nobre vereador excelentíssimo, professor Rogério dos Santos. Boa noite, vereador Antônio Roberto. Agradeço esse tempo que Vossa Senhoria me dispensa. Parabenizar Vossa Senhoria e o doutor Felipe Hort. Esse projeto é de extrema importância para o município de Brusque. Nós diariamente somos procurados, né, pela população, às vezes, para que a gente consiga abrir um espaço para internar algum membro de alguma família aqui da cidade. Então, esse trabalho que as igrejas fazem, a Igreja Católica e principalmente as denominadas igrejas evangélicas, através dos seus pastores, é de fundamental importância. Vossa Senhoria acompanha diuturnamente esse trabalho e eu só tenho aqui que registrar as nossas congratulações à Vossa Senhoria e ao doutor Felipe Hort por apresentar esse projeto, né? O Executivo tem que olhar com mais carinho, com mais atenção para essas pessoas que muitas vezes são desprezadas e precisam do nosso apoio. Obrigado, meu amigo querido. Obrigado, professor Rogério. Eu, mais uma vez, volto a repetir aqui que é uma realidade. As igrejas católicas e evangélicas têm feito um trabalho e têm dado resultado, têm trazido benefícios para a nossa população. E o que dizer se não fosse essas instituições, essas casas de acolhimento e as igrejas, principalmente quando se trata não só da vida material, mas também da vida espiritual. Porque muitas das vezes eu sempre digo para as pessoas, e algumas vezes quando nós estamos palestrando, ministrando, as pessoas muitas das vezes elas precisam de um aperto de mão, de um conte comigo, de um eu te amo, ou simplesmente de um abraço. Quantas pessoas nós encontramos aí pelas as ruas das nossas cidades, pelos becos e vielas, vamos dizer assim, e aquelas pessoas, elas não precisam mais de uma boca, vereador Jober, vereador Léo, elas precisam de um ouvido, elas precisam ser ouvidas, e nesse momento é que é feita a abordagem, que ouvimos essas pessoas, vamos sensibilizando elas a trazer ela para o convívio novamente, vereador Cacá, para a sociedade e principalmente para as suas famílias, porque a maioria dessas pessoas, vereador Pedro, tem famílias. Talvez sofreu uma desilusão amorosa, uma decepção, ou pegou um caminho errado, um atalho, e aí essas pessoas precisam, necessitam, então nós estamos aqui hoje para aprovar um projeto que é de suma e extrema importância para darmos valor à vida humana. Claro, esse é para quem quer realmente ter uma oportunidade de vida. Aqueles que não querem, vai ter outros meios, a justiça está aí para poder fazer a sua parte, mas nós, enquanto legisladores desta casa, eu acredito que nós vamos ter aqui, por unanimidade, 15 votos aí dos vereadores que aqui estão, porque nós vamos estar trazendo essas vidas, mais uma vez, repito, para as suas famílias e trazer de volta para a sociedade. Eu quero neste momento agradecer
a minha oportunidade e eu me sensibilizo e fico até emocionado quando começo a falar nessas questões, porque nós precisamos realmente dar um norte para essas pessoas. Concedo a parte, meu amigo, vereador Pedrinho. Obrigado, vereador Antônio. Eu tive na audiência pública, mantenho umas palavras do Rick Zanata, que ele fala tratamento para quem precisa. Parabenizar por esse projeto ter evoluído dessa forma. E aqui destacar realmente o cristianismo e a questão de corações e pessoas moldadas pelo Evangelho, que vem fazendo a diferença em uma sociedade em que a barbárie impera. Esses projetos vêm a humanizar, a fazer o ser humano ser reconhecido como ele deve ser, não como uma coisa material. Meus parabéns pelo projeto, meu voto é a favor e desejar que iniciativas assim sejam sempre multiplicadas. Muito obrigado, vereador Antônio. Obrigado, vereador Pedrinho. O tempo que ainda nos resta, também quero trazer aqui que ainda ontem nós tivemos no nosso município o deputado federal Ismael dos Santos, conversamos com ele a respeito desta situação também. Também mandar um abraço para o meu amigo e deputado estadual Marco da Rosa, que tem aí um projeto no estado de Santa Catarina, zero morador de rua, assim como também o deputado Ivan Nates, deputado estadual, que também aporta para que nós tenhamos realmente uma Santa Catarina mais segura, e nós vamos estar fazendo a nossa parte aqui em Brusque, e isso vai se estender por todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Devidamente inscrito Paulinho Sestrem, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Não podia deixar de manifestar projeto dessa magnitude. Até, se eu soubesse, assinaria junto também, mas não tem importância. O que importa é que ele está hoje em pauta. Tive também na audiência pública, tive a oportunidade de falar naquele momento, né, que estava o pastor Fischer da Fazenda Canaã, estava o Arno, acho que não veio aquele dia do Projeto Vida, né? Ele não estava aqui, o Arno, né? Mas vocês estavam. Estava também o pessoal do pastor Quirino, lá, né, a pastora Lúcia, do TEMAP, também o pastor Christopher e outras entidades que fazem esse trabalho. Eu creio, como no nosso vereador amigo Antônio Roberto, que nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E eu tenho certeza que quando as pessoas chegam nessas entidades, nessas casas terapêuticas, elas chegam com uma necessidade do corpo. Inicialmente, que elas precisam serem cuidadas, alimentadas, mas depois ali, com tratamento, com as pessoas que estão ali, que a gente sabe que são pessoas, né, que atendem da melhor forma possível, com amor e também com cuidado, elas têm a sua alma, o seu caráter, o seu intelecto também transformados. E principalmente lembrado, né, do que elas aprenderam talvez lá na infância, como foi falado aqui, elas têm uma história. Cada pessoa tem uma história. Esses moradores de rua, as pessoas que nos passam, cada um de nós aqui temos uma história. E essa história, muitas vezes, é perdida no tempo, por não terem pessoas, entidades, alguém que dê uma segunda ou até uma terceira oportunidade. E dessa forma, eu tenho certeza que essas casas fazem esse segundo acolhimento e aí agora o terceiro, o espiritual. Tudo é espiritual. Se nós não imaginarmos que tudo é espiritual, né, o maior truque do diabo foi fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Mas Satanás está aqui, ele está aqui. Eu falei na audiência pública que essas pessoas que estão lá na rua, jogadas lá no chão, que as pessoas não dão valor, além delas terem, vereador Rick, uma história, elas são muitas vezes conduzidas a irem novamente buscar a ajuda, só que qual é a primeira coisa que Satanás faz? Tu não merece, fica aí que é o melhor lugar para ti. Não tenta sair daí. Não tenta sair que aí tu está seguro, não vai dar um passo a mais. E isso entra aqui. Eu não ia falar aqui, mas eu estou lendo um livro que se chama A Matraca. Quando eu comprei ele em São José dos Campos, na igreja da cidade, eu pensei assim, eu sou um cara que falo demais, estou aqui falando de novo, né? Então eu tenho que ler, vereador Pedro, esse livro, A Matraca. Aí tu começa a ler o livro, sabe o que é a matraca? É a vozinha que nós escutamos aqui, todo mundo escuta, falando, ó, faz isso, faz aquilo, coisa errada, Jardel. Né? E aí, qual é a segunda coisa que ele faz? Ele faz tu se envergonhar, porque se tu se levanta e cai de novo, ele te envergonha. E quando a pessoa se envergonha, ela não quer, mais uma vez, encarar, se levantar,
peito aberto, eu vou vencer novamente. Muitos de nós aqui tivemos tombos na nossa vida, erramos, tropeçamos na família, no profissional, mas nos levantamos novamente. E por isso que esse projeto é importante, para dar a oportunidade dessas pessoas conseguirem se levantar novamente, terem pessoas que nem essas entidades que tem Brusque, que está muito bem servida, para terem uma segunda ou até terceira oportunidade na vida deles. Então, parabéns pelo projeto, estamos juntos, já estamos também, né, em conversa com esses pastores, para que realmente, ontem eu tive a oportunidade de estar indo numa palestra aqui na Igreja Católica, falando um pouquinho também sobre trânsito, que não era o objeto desse projeto, mas ali também se faz um trabalho, como o vereador Rogério lembrou, né, auxiliando muitas pessoas, enfim. Brusque hoje tem essa marca registrada e nós temos que aprovar projetos como esse, assistência social, tenho certeza, como temos acesso aqui vários deputados, como o vereador Antônio falou aqui, firmando esse convênio com essas casas, eu não tenho dúvida que os deputados, né, da bancada evangélica ou até deputados que querem ajudar vão todo ano trazer emendas para auxiliar esses projetos. Parabéns, vereador Felipe, vereador Antônio Roberto, creio que vai ser aprovado aqui por unanimidade e conte com esse vereador, com certeza eu tenho um carinho especial por esse trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei ordinário número 114/2025, em votação. Projeto de lei aprovado com 14 votos favoráveis.